As pesquisas avançam em diversas partes do mundo e os pacientes que usam comprovam. As substâncias medicinais derivadas da cannabis sativa são eficazes no tratamento de diversos males. Mas no Brasil, quem precisa dos produtos feitos a partir da planta ainda enfrenta dificuldade de acesso. Quer entender por quê? Então fica com a gente. O Ligado em Saúde começa agora mesmo. E quem conversa comigo sobre a cannabis para uso medicinal é o neurologista Eduardo Faveré. Olá, doutor Eduardo, como vai? Muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do programa de hoje. Obrigado, Marcela, por esse convite maravilhoso de estar de volta aqui no canal Saúde da Fiocruz, fundamental para a nossa ciência. É verdade. Obrigado pelo convite. Vamos contribuir, né, da melhor forma, levando informação. Doutor, quero que você comece explicando para a gente para quais problemas de saúde que os medicamentos, os produtos feitos a partir da cannabis sativa têm eficácia comprovada. Começando assim, dizendo que tem produtos em que predominam os dois principais fitocannabinoides, né, canabinoides da planta, são o canabidiol e o tetraidrocannabinol, né, canabidiol CBD, tetraidrocannabinol THC. Então, os produtos ricos em canabidiol, eles foram já aprovados tanto no FDA, quanto na Agência Europeia, quanto aqui no Brasil também pela Anvisa, para o tratamento da epilepsia, né? Esse assim, é um dos mais estudados, foi o retorno do canabidiol, foi a partir de 2005 com a epilepsia. E no caso do produto equilibrado THC canabidiol, no tratamento da dor e da espasticidade na esclerose múltipla. Além disso, os produtos com THC, eles já vinham sendo utilizados e tem bastante comprovação científica no tratamento coadjuvante do câncer, aqueles pacientes que estão em quimioterapia e que sofrem muito com náuseas, inapetência, né, e depressão também. Então, o THC melhora tanto o apetite, quanto trata a náusea, quanto melhora o astral da pessoa, né? Perfeito. E são essas duas substâncias que estão aprovadas para uso aqui no Brasil a partir desses produtos. A gente tem um resumo em um vídeo que traz também outras curiosidades sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. As primeiras raízes da espécie cannabis sativa surgiram na China entre 7.000 e 2.500 a.C. Já foram identificadas mais de 400 substâncias químicas na planta. O THC e o canabidiol são as mais pesquisadas para fins medicinais e também as que vêm apresentando resultados mais promissores. O canabidiol atua na diminuição da dor, na redução de inflamações, no controle de convulsões epiléticas e tem efeito anticancerígeno no caso do câncer cerebral. Assim como o canabidiol, o THC também ajuda a diminuir a dor, reduz as inflamações e tem efeito anticancerígeno no câncer cerebral. Além disso, a substância ameniza náuseas, aumenta o apetite e contribui para o controle muscular. Essas duas substâncias são as únicas liberadas para uso terapêutico no Brasil. Tá aí, né? Um resumo que explica um pouco aí o que já se sabe sobre o uso dessas duas substâncias. Faltam leis que facilitem esse acesso, né? Para que, de fato, as pessoas consigam ter esse tratamento. Só para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho mais, né, dessas regras no próximo bloco. Queria que você entrasse um pouco nessa comparação do Brasil em relação ao mundo. A gente está muito atrasado quando a gente fala da disponibilidade desses produtos para os pacientes brasileiros, porque a gente sabe que há desinformação, há preconceito, isso tudo vem também atrasando todo esse processo, apesar de ter havido avanços, né? Apesar da gente reconhecer que houve um avanço importante e algumas novidades também recentes, né? Mas como é que é o Brasil em relação ao restante do mundo? Marcela, o Brasil é aquilo que a gente sabe, né? Um país muito heterogêneo,
né, com coisas fantásticas, maravilhosas, avançadas e coisas também muito atrasadas, né? Então, de uma certa forma, isso se reflete também na realidade do acesso e da qualidade dos produtos aqui no Brasil. Então, a gente ainda não tem a possibilidade de cultivar e produzir aqui no Brasil, o que naturalmente encarece. Mas a gente tem um histórico no Brasil de pesquisa, né? Desde a década de 70, né, com o professor Elisaldo Carlini, que foi um pioneiro, junto com o professor Rafael Merhulan, de Israel, que certamente ainda irá ganhar o Prêmio Nobel da Medicina, por ter descoberto aí a estrutura do THC, por ter escrito o primeiro endocannabinoide, que é a anandamida. Então, nós temos aí, o Brasil ele é respeitado lá fora na sua produção científica em relação à cannabis, né? O Brasil é pioneiro nessa questão. No entanto, pelo proibicionismo que ainda vigora, o Brasil está perdendo espaço, né? Perdendo bastante espaço, é realmente lamentável. O Brasil poderia estar gerando empregos, o Brasil poderia estar gerando muito mais ciência do que está gerando, ele poderia estar gerando um acesso mais facilitado e poderia estar também desencarcerando pessoas que acabam fazendo uso da cannabis. Às vezes se fala do uso recreativo, mas muitas vezes o recreativo eles confundem com o medicinal. Porque, por exemplo, às vezes é uma pessoa que chega no final do dia, está estressado, e, sabe, com toda aquela situação que pode lhe oprimir ou lhe causar sofrimento, e aí usa a cannabis para relaxar, como um ansiolítico, até para tratamento da insônia, e às vezes até para tratamento de uma dor. Então, essa questão do proibicionismo continua levando ao encarceramento de milhares de pessoas, né, gerando corrupção e também gerando um mercado paralelo, né? A gente tem aí esses produtos medicinais disponíveis por importação e através das associações de cannabis medicinal, mas esses produtos também existe como existe aí uma limitação e questão, como você falou, dos valores, existe sempre, então, um mercado paralelo, né, de pessoas, algumas bem intencionadas, outras nem tanto, que vão estar ali oferecendo produtos para aquelas pessoas que estão necessitadas, né? Então, eu gostaria de destacar também um avanço que o Brasil tem, que é exatamente na área das associações de cannabis medicinal. Não é todo lugar que tem as associações que temos, né? As nossas associações, destaco aí a Abrace Esperança, né, que foi a primeira a ter autorização para o cultivo em 2015, em 2020 a PEP, agora a Cultive, a Abra Cannabis pioneira e várias outras, a Agape, várias outras, que se dedicam a passar informações, a promover o acesso, a colocar o debate em questão, né? Então, na verdade, toda a questão aqui que insurgiu no Brasil veio a partir das associações, veio a partir dos cultivadores, veio a partir das mães que correram buscando qualidade de vida e saúde para seus filhos, né? Então, é sempre importante destacar esse papel do terceiro setor da sociedade no Brasil, que foi fundamental para startar esse processo e até hoje. Hoje em dia, as associações, as grandes, elas têm um padrão de produção dos produtos que não deixa nada a desejar um produto importado. Elas têm toda uma linha de produção, tem vinculação a universidades, por exemplo, a APEP tem parceria com a Unicamp e a Abrace tem parceria com a Universidade lá da Paraíba. E principalmente também, né, doutor Eduardo,
todo esse desconhecimento e esse preconceito também prejudicam muito quem está ali precisando desses produtos e às vezes nem sabe dessa possibilidade, né, que poderia ter uma melhora significativa com o uso desses produtos feitos a partir da cannabis sativa. É o que a gente vai ver depois do intervalo. Você vai conhecer a história de um paciente que faz uso do produto feito a partir da cannabis sativa. Mas antes, fica de olho na nossa dica. No Brasil, existem diversas associações sem fins lucrativos criadas para dar apoio à pesquisa da cannabis medicinal e aos pacientes que dependem dos produtos feitos a partir da planta. Algumas delas são a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, a Associação Brasileira de Acesso do Rio de Janeiro, a Associação de Apoio à Pesquisa e a Pacientes de Cannabis Medicinal e a Associação de Cannabis e Saúde. Hoje estamos conversando sobre o uso terapêutico da cannabis sativa com o neurologista Eduardo Faveret. Bem, doutor Eduardo, a gente conversou no primeiro bloco, né, entendeu quais são essas substâncias que podem ser usadas nesses produtos feitos a partir da cannabis sativa e agora a gente vai ver um depoimento da Marilene, que é mãe do Lucas, e a Marilene é fundadora, gente, da Abra Rio, que é a Associação Brasileira de Acesso do Rio de Janeiro, e o Lucas é paciente do doutor Eduardo. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, isso aí. Olha, quando eu recebi a notícia do diagnóstico do meu filho, eu não tenho assim muito como explicar qual foi o sentimento, mas foi como se eu perdesse totalmente o chão. Então, foi como uma faca cravada no meu peito, foi muito difícil. Lucas tem uma síndrome rara chamada Rasmussen, que causa epilepsia de difícil controle, vai tirando os movimentos dele aos poucos. A minha família toda sofreu muito com isso, não só no diagnóstico, mas durante todos esses anos. Chegou um ponto que Lucas tinha 40, 50 convulsões por dia. Ele estava sentado e, de repente, ele já caía se debatendo. Eram crises que vinham sem avisar e muito severas. Aos 14 anos de idade, o Lucas entrou em estado de mal epilético. E aí ele perdeu muito, ele chegou a ficar em estado vegetativo. Foi quando eu levei ele para o doutor Eduardo, né? E o doutor Eduardo sugeriu a cannabis. Então eu levei um susto bem grande, porque eu pensei, poxa, eu vou tratar meu filho com maconha? E o doutor Eduardo falou, olha, a gente já usou tudo quanto é tipo de medicações que a gente poderia. Então eu acho que a última opção é a cannabis. E foi aí que eu fui buscar essa opção através de algumas pessoas que o doutor me indicou. E eu comecei a fazer aquele tratamento no Lucas. Com 15 dias de uso, o Lucas já estava respondendo quando a gente chamava, o Lucas já estava sustentando o pescoço. E mais ou menos um mês, 40 dias depois do uso do óleo, eu cheguei no quarto dele, que era o quarto dele era junto com o quarto do irmãozinho, né, berço montado. Eu cheguei, o meu filho estava em pé segurando no berço. E aquele momento ali para mim não tem explicação. De ver meu filho começar a retomar, né? O óleo estava devolvendo a vida para o meu filho. Hoje eu faço o próprio remédio do meu filho. Hoje eu cultivo, eu tenho habeas corpus. Hoje o Lucas anda, o Lucas fala, o Lucas dança, o Lucas anda de bicicleta. Hoje o Lucas não pega um resfriado. Hoje é um menino saudável. E hoje ele não faz uso de nenhum anticonvulsivante mais, apenas da cannabis. Eu queria fazer com que nada daquilo que eu e meu filho estávamos passando fosse em vão. Então eu comecei a ajudar outras famílias. E quando eu percebi, já existia um número muito grande de mães que me acompanhavam. E aí a gente resolveu fundar a Abra Rio, para dar assistência para as pessoas que, né, acesso ao tratamento com a cannabis medicinal. Não só o acesso direto com óleo, mas também a informação. É impossível não se emocionar. E chama muito a atenção a força dessa mãe
E é importante, de fato, a gente ressaltar como essa força que é o que vai mudando as coisas, é o que vai abrindo caminhos, né? É impressionante. Eu quero destacar uma outra questão também. Ela fala que você indicou, né, o uso da cannabis como sendo a última opção, porque nada mais estava funcionando. Ainda é assim, o produto feito a partir da cannabis, ele só vem sendo indicado depois que nada mais deu certo, porque eu fico imaginando que se fosse de outra forma, a gente também pouparia tanto sofrimento, né? Olha essa família, quanto tempo sofreu, quanto tempo o Lucas sofreu antes de ter essa mudança. Bom, na verdade, não tem que ser o último tratamento, não. A Anvisa coloca, né, que tem que ser uma condição refratária, né, resistente ao tratamento, mas não quer dizer que você tenha que passar por todos os tratamentos para chegar lá. Por exemplo, o conceito de refratariedade da Liga Internacional contra a Epilepsia diz que você tem que passar por pelo menos 2 medicamentos por mais de 1 ano, 2 medicamentos adequados. Então, você não precisa testar os 30 anticonvulsivantes antes de ir para a cannabis, certo? No caso, a família não tinha recursos e o canabidiol naquela época, isso foi anterior a 2000, por volta de 2015. E aí ela não tinha recursos para comprar o canabidiol e por isso a gente ia tentando outras coisas e tal, até o momento em que ela me perguntou sobre o óleo da Abrace. Na época, o óleo da Abrace era um óleo de THC, bem suave. A Abrace não tinha óleo de canabidiol ainda. E eu mencionei para ela que o THC tinha efeito anticonvulsivante, tinha um efeito anti-espasticidade e um efeito anti-inflamatório, atuando exatamente na questão da autoimunidade que estava envolvido na encefalite Rasmussen. Eu falei, olha, pode funcionar, né? Então vamos devagarzinho tentar, e foi uma felicidade, porque ele ficou de cara 2 meses sem ter crise. Ele só teve crise quando trocou ali o frasco, né? Por uma questão de concentração, que na época a associação estava começando, então não tinha ainda a padronização que tem hoje. Mas o incrível é que, além do benefício que ele teve muito rápido de controlar as crises, ele ficou bem, sabe, ativo, voltou para a escola, animado, e aos poucos, ele que não conseguia mais subir uma escada sozinho, ele foi melhorando a espasticidade dele, foi a rigidez muscular dele, e ele foi ficando ereto novamente, a ponto, como a Marilene falou, dele andar de um triciclo, que a gente fez uma vaquinha e comprou um triciclo para ele, dele voltar a jogar futebolzinho e dele voltar a dançar um frevo na escola. Assim, é claro que ele tem uma fraqueza de um dos lados, mas hoje em dia ele tem uma qualidade de vida normal, né? E isso é realmente muito emocionante. Foi um dos casos maravilhosos que a gente vê, né? A gente vê, eu posso dizer que a gente vê pequenos milagres mesmo com a cannabis e às vezes a gente tem até que se convencer, Marcela, de que não é a gente que está fazendo, é a planta, né? Porque você começa a achar que você tem algum poder. Não, é a planta mesmo que tem esse poder, não é a gente, não. Mas vocês, médicos, estão abrindo também essas portas, né? E eu quero, inclusive, que você dê essa informação para quem está nos assistindo, né? Quem viu essa matéria sobre o Lucas. Qual o primeiro passo? A pessoa precisa de uma indicação médica. E isso também já é um obstáculo, porque ela precisa encontrar um médico que acredite no efeito da planta, não é isso? Esse seria o primeiro passo? Buscar um médico que indique a cannabis? Sim, infelizmente, né? Infelizmente, né? Infelizmente por causa do tempo atual, né? Realmente é necessário uma prescrição médica, seja para entrar numa associação, seja para importar um produto à base de cannabis. Isso era um problema muito maior, né? Há alguns anos atrás, só tinha eu e umas poucas pessoas prescrevendo. Atualmente,
nós temos cada vez mais especialidades, cada vez mais médicos, já existem alguns milhares de médicos prescrevendo. Ainda é uma dificuldade, não vou dizer que não é uma dificuldade, ainda é, mas já está bem melhor e é uma tendência crescente, inclusive indo para o campo da odontologia, para o campo da medicina veterinária, né? Então, é exponencial tanto o crescimento de pacientes, né, quanto o crescimento de médicos que se interessam pelo uso medicinal da cannabis. A gente está chegando ao finalzinho, mas eu não quero terminar sem a gente falar de SUS, doutor Eduardo. Em 2020, teve uma lei estadual, né, falando de Rio de Janeiro, que autorizou a pesquisa e o cultivo científico por associações, né? A gente viu que a Marilene tem, por exemplo, essa autorização para cultivar, mas também por institutos públicos e por laboratórios públicos. Isso é uma grande novidade e dá uma esperança para que, num futuro próximo, a gente consiga ter o SUS, inclusive, distribuindo medicamentos, produtos à base da cannabis sativa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, como é que isso também vai ser um salto, né, que vai trazer, vai levar essa possibilidade de tratamento a muitas pessoas que hoje não têm possibilidade de pagar por isso. Perfeito, Marcela. Então, destacar o projeto de lei 399, que tramitou e foi aprovado na Câmara e aguarda Senado e sanção da presidência, que autorizaria o cultivo, pesquisa de produtos da cannabis no Brasil. Pioneiramente, o querido deputado Carlos Mink aprovou um projeto estadual no município de Búzios, onde eu iniciei lá um ambulatório escola de cannabis medicinal e estamos montando um núcleo de multidisciplinar de cannabis medicinal. Búzios, tanto a sociedade quanto as autoridades se mobilizaram e já está em processo a licitação para a compra pela Secretaria Municipal, quer dizer, a cannabis já foi incluída na REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos, distribuídos pelo SUS. Então, a gente já vai ter o município de Búzios atendendo e distribuindo gratuitamente os óleos à base de cannabis, ressaltando que aqui a Anvisa só permitiu, por enquanto, produtos que são óleos ou cápsulas, não tem produtos vaporizados para fumar, nem nada disso, nem passar na pele. E queria também dizer que essa questão do SUS ela é muito significativa porque, na verdade, ela reduz custos, né? Então, já tem estudos que mostram que você, utilizando a cannabis, você reduz o uso de opioides, você reduz internações, você reduz óbitos, reduz procedimentos cirúrgicos, né? Eu tenho vários pacientes que eu trato para dor crônica que anteriormente implantaram um estimulador elétrico lá para inibir a condução da dor, que custa R$150 mil, que instalaram bombas de morfina, que também é nesse nível de preço, além da cirurgia, além da internação, além de toda uma invasão do paciente. Então, a cannabis, até porque ela tem muitas indicações, a gente mencionou aquelas estabelecidas, mas a cannabis ela já é bem documentada a ação na ansiedade, na insônia, agora atualmente já na depressão também, no tratamento da esquizofrenia, os produtos ricos em canabidiol, em doenças inflamatórias autoimunes. No caso do câncer também, Israel só trata, os fitocannabinoides têm várias propriedades anticancerígenas. Então, na verdade, a cannabis é um pacote, né? Tratando muitas coisas. Então, você pega na saúde do idoso, dos pacientes terminais, melhora a ansiedade, melhora o humor, melhora a agressividade no paciente com Alzheimer, melhora a cognição, melhora a qualidade de vida do paciente com Parkinson. Então, a cannabis traz muito conforto para os nossos idosos, sabe? Para um envelhecimento e até para uma passagem digna. Então, e reduzindo custos, isso é muito importante que se diga, né?
gerando empregos, assim, eu acho que a gente tem que reunir a nossa sociedade médica e civil para que realmente permita que a cannabis seja um instrumento de transformação positiva para a nossa sociedade, né? Desencarcerando pessoas, gerando emprego, gerando reforma agrária, pequeno agricultor, gerando uma gama de produtos de incubação de empresa. Então, assim, seria uma bela retomada para o nosso país. Tá certo, Eduardo. Há muitas comprovações, né? O importante agora é que a ciência e essas comprovações todas científicas prevaleçam, né? Sim, e não o elas não cessam de preconceito, a chegar. desinformação. Eu espero que a gente também possa ter contribuído também, dando um pouquinho mais de informação e trazendo essa linda história do Lucas para o nosso público. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, Marcela, essa iniciativa do programa, a iniciativa da Fiocruz. O Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e todos os nossos outros programas no site do Canal Saúde e no canal da emissora no YouTube. Se quiser falar com a nossa equipe, mande mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 99701-8122. E para continuar ligado na gente, acompanhe o Canal Saúde nas redes sociais. Eu te encontro no próximo programa. Até lá!